Bom dia, boa tarde, na verdade, né? Sejam bem-vindos ao mais um The Alchemist Cast, que é o podcast, né, da Alquimista, né? E eu vou começar hoje com uma introduçãozinha falando sobre mulheres alquimistas, né? Vocês sabiam que existiram mulheres alquimistas? Eu descobri que o nome a primeira alquimista era Maria, né? Eu também sou Maria Cristina, a primeira alquimista se chamou Maria. E ela era conhecida por vários nomes: Maria Hebraica, Maria Judia, Maria Profetisa e até Miriam, irmã de Moisés. Então, uma das primeiras premissas da alquimia era que os antigos possuíam as chaves do universo. Mas esse conhecimento ele foi perdido e teve de ser redescoberto. Então, a julgar pelo primeiro tratado prático de alquimia, escrito no século III pelo egípcio Zósimo, de Panápolis, há alguma verdade nisso. Então, ele considera a Maria a primeira, a mãe da alquimia, a primeira mulher alquimista verdadeira do mundo ocidental, né? E várias outras pessoas consideravam ela alquimista. Então, seu parentesco com o profeta antigo do Antigo Testamento é improvável, mas as lendas que ligavam figuras bíblicas e divindades gregas à alquimia eram comuns porque levavam e davam um ar místico às obras alquímicas. Tá, então depois eu falo mais sobre ela, só para... Ela foi uma das pessoas que, entre outras grandes coisas, ela aprendeu a arte de fazer ouro. E como eu sempre falo na alquimia, o que é a alquimia? E eu sempre vou reforçar. É a arte de transformar o chumbo da ignorância no ouro do conhecimento, no ouro da sabedoria. Por isso que a gente fala que a gente está aqui para se tornar um ser humano melhor. E eu estou aqui do meu lado com uma entrevistada, que é um ser humano incrível, que eu já conheço há muitos e muitos e longos anos de festas que a gente frequentava. Se não me engano, no Rose Bombom. Eu acho que você deve ter frequentado lá, né? Uma vez ou outra, eu acho, não vou lembrar agora. Não, mas é que eu tenho uma memória fotográfica grande. Mas é uma atriz, ela se chama Mariana Reim. Ela tem vários talentos, além de ser atriz, né? Eu vou falar alguns deles aqui. Atualmente ela é terapeuta e a gente vai conversar muito sobre isso, mas ela é instrutora atualmente de comunicação, mudança de hábitos, meditação soul sync, yoga. Ela fez yoga, vidia, mandirã no Instituto Paulista de Sânscrito. Tá certo? Eu me formei como instrutora de yoga nessa escola Vidya Mandiram, lá na Índia. Na Índia. E eu fiz filosofia do yoga no Instituto Paulista de Sânscrito, que hoje ele chama Ashram Urbano, aqui em São Paulo. Isso mesmo, eu confundi aqui. Filosofia do yoga. Filosofia do yoga. Ela também foi apresentadora do canal Futura, foi atriz da Globo, da Record, teatro por 20 anos, teatro, televisão e afins. Esteve na Malhação, no Video Show, mais de 200 campanhas publicitárias, fez Um Anjo Caiu do Céu, Brava Gente, Chamas da Vida e Ribeirão do Tempo. E super bem-vinda, Mariana, é um prazer estar contigo aqui. O prazer é meu, Cris, obrigada pelo convite. Nada, eu só queria acrescentar um detalhe interessante, que eu conheci a Mariana, de fato, num evento que foi a Virada Zen, onde ela estava apresentando essa meditação Soul Sync. Eu fiquei impressionada com a meditação dela, achei muito bacana, muito linda. E comentei com ela. Aí depois ela está num grupo também de lideranças, né, que eu comecei a fazer parte. E eu virei para ela e falei, olha, acho que a gente vai se encontrar muito ainda, né? E a gente se encontrou 2 dias depois. No teatro. Eu ainda brinquei. Quando eu falei que ia te encontrar muito, eu não imaginava que ia ser tão rápido, né? Mas com essa introdução que eu quero agora que a Mariana fale um pouquinho dela e a gente vai bater um papo gostoso aqui sobre vários assuntos que vão interessar vocês, com certeza. Vamos lá. Por onde você quer que eu comece, Cris? Pergunta mais fácil. Começa você... esqueci de falar. A Mariana é libriana. Sou libriana. Nasceu dia 24 de setembro, com personalidade de câncer. Quem falou? Eu li. Aonde? Eu li num texto sobre... mas você vai ver que tem a ver. É festeira, divertida, sou. Antenada nas atividades artísticas. Sou. Essa é a personalidade de câncer. É?
Entendi. Né? Então, fala um pouquinho de você. Eu tenho câncer na casa 7 no mapa astral, então Olha. pode ser a casa dos relacionamentos aí também. Mas eu sou daqui de São Paulo, capital. Já morei no Rio de Janeiro, morei em Los Angeles também, que eu fui fazer um curso de tradutor e intérprete, né, de inglês mesmo, porque eu queria ser tradutora e intérprete. Né? Nunca pensei em ser atriz, mas a vida me levou para esse lugar e depois de muitos anos, quando eu fui para o caminho da espiritualidade, em 2014, acabei me tornando a tradutora e intérprete, me formei o ano passado. Olha. E hoje, né, eu além, dentro de um evento, é engraçado falar disso, mas dentro de um evento eu faço desde a produção até cantar na banda, né? Então eu faço mestre de cerimônias, faço produção, faço interpretação, a tradução, né, do evento de inglês a português, português a inglês. Uma atriz completa faz tudo, né? Até sapateada. Você faz sapateada também? Não gosto de sapateada. Era engraçado que na minha época antiga, né? Falavam assim, sapateado, coisa chata. Ai, gente chata. Eu não sabia por quê, mas não sei. Hoje em dia já não tem esse negócio de odeio, não gosto e tal. Mas... Eu aprendi flamenco. Interessante. Eu gosto de dançar jazz. Olha! Essas músicas indianas também gostei quando eu comecei a ouvir bastante mantra e tal, achei bacana. Gosto de rock, gosto de samba também, então eu sou bem eclética. Só não gosto de sofrência. Por causa das letras. Eu chamo exatamente essas músicas de sofrência. Essas músicas de... Mesmo o rock antigo, né, melodramático, que você vai olhar aquele rock dos anos 80, se você vê as músicas de bailinho que a gente dançava, gente, sim, só... Às vezes eu entendo o inglês, aí você vê lá a música do casal, do protagonista, né, da novela, aí o casal que vai... Aquela música tá falando, tipo, você me largou, você me deixou, não tem nada a ver, você pega a melodia, então você depois lembra que você vê aquela Sou Playboy, Filhinho de Papai, lembra dessa música? Sim. E eu ia naquelas festinhas, aqueles caras todos dançando essa música, eu falava, não acredito que eles estão se autodenominando, né? É uma coisa meio sem noção, né? A gente não tinha muita noção de que o universo é vibração, né? Exatamente. E frequência. Então tinha uma coisa muito restrita de conteúdo, né? De informação, de sabedoria pra gente. Isso ficava bem restrito. Esconderam muito. Tentaram destruir muita coisa, né? Vi de um exemplo, aquele incêndio lá na Biblioteca de Alexandria. Nossa. Fora outras coisas que já aconteceram, né? Como Hitler destruindo muitas obras de arte. Tem muita coisa nesse sentido. Então, quando a gente vem, vamos chutar agora de uns 5 anos para cá, junto com a pandemia, a gente teve um boom de liberação de conhecimento muito grande. Né? Então, aquela e bolha... de busca também, né? Acho que a busca é que incentivou também um pouco da liberação do conhecimento, né? Que uma coisa vai puxando a outra, né? Mas sempre teve gente buscando. Sim, mas não atingia. Era um ou outro que atingia porque tinha uma noção de que a gente precisava se isolar para você atingir, né, ser feliz, atingir o nirvana, buscar, né, uma iluminação, se liberar do sofrimento. Então era muito mais fácil, como dizem, ser meditador e ser feliz lá na montanha do que viver na terra. Mas hoje não, né? Como diz o meu professor, o Krishnadi, o meu mentor, ele fala, eu quero transformar vocês em Budas dirigindo Mercedes-Benz. Porque a prosperidade, na verdade, é essa. Então, contando um pouco da minha história, né? Eu comecei a atuar com uns 18 anos. Quando 2 anos depois, eu estava na Globo, mas assim, eu comecei a fazer bastante publicidade, eu ia atrás. Eu entrei na Rede Globo em 2000 para fazer o Garotas do Programa, que era um humorístico. Eu lembro. Muito legal. E aí depois eu fiz a minha primeira novela, Um Anjo Caiu do Céu. Aí dali eu fiquei fazendo teatro e estudando, sempre estudando, nunca parei de estudar, porque quando eu entrei na faculdade, que eu entrei em Comunicação e Artes do Corpo na PUC, eu fui chamada para ir trabalhar na Globo, então eu tive que escolher, né? Aí eu fui para lá, então eu continuei estudando. E naquela época não existia assim uma escola de ator para novela. Hoje a gente tem o Wolf Maia, a gente tem outras, né, escolas, mas não tinha.
Você tinha que aprender, só tinha teatro. Na raça, né? É na raça, cinema na e TV era na raça. Tudo que eu aprendi foi ali, errando, Sim, acertando, sim. né? E ainda tenho muito que aprender, porque tudo vai se evoluindo. Então, disso, depois eu voltei para São Paulo para fazer uma peça, me chamaram para fazer um teste para o video show, entrei no video show, fiquei 2 anos. Nossa, eu sempre amei o video show. E eu também. Nossa, muito. Ali foi maravilhoso trabalhar, porque ali que eu acho que eu pude ver já um lugar onde eu iria chegar hoje, por exemplo. Porque era você estar na frente e atrás das câmeras ao mesmo tempo. Olha. Né? Então eu via muito daqueles bastidores, que eu gostava bastante, saber de lentes, de câmeras, de microfones, de como era uma luz, de conversar com a galera. E ao mesmo tempo eu estava ali na frente, ó, mostrando esses bastidores para as pessoas, tirando dúvidas, era conversando. Era o conhecimento 360 graus, né? Sei lá, é um negócio interno. É terrível, né? Sim. Você chega antes de todo mundo e vai embora depois de todo mundo. Também, né? Então, assim, você acaba se apropriando daquele lugar, entendendo uma engrenagem, porque é que nem um organismo. Se o seu rim resolver falar assim, não quero mais colaborar com aquele outro rim, nem com o intestino, vou fazer greve, danou-se. Então, as pessoas têm que entender um pouco isso, que tudo é assim, porque tudo existe... tá conectado, né? Existe muita gente que só tá ali para atrapalhar. Então você fica com ódio, você quer xingar todas as gerações daquela pessoa, mas essa pessoa sofre. Porque se ela tá ali só para encher o saco, para atrapalhar, sempre tem um. Vocês devem conhecer. Sim, sim, né? sim. Mas aí, em vez da gente brigar e bater, você pode tentar conversar. O que tá acontecendo com você? Quer um abraço? Né? Vamos dar um abraço, que é melhor. Mas se não, realmente existe essa polaridade que é onde a gente escolhe estar. Né? Então, dentro disso, eu fui começando a ver essas coisas. Mas isso é em qualquer lugar, né? É o que a gente fala, não é só na televisão. Existem em todos os lugares. Esses desafios, seres humanos, desafios, né? Eles existem em qualquer lugar. E aí tem que ver como é que você reage, né? A essas pessoas, né? Aí que a gente vai vendo a maturidade da pessoa, porque você pode reagir com a mesma frequência ou você pode... né, respirar e lidar de uma maneira que tudo melhor, isso né? também nessa época do video show era muito interessante, porque a partir dali eu não era mais um personagem, era a Mariana que estava ali segurando um microfone e mostrando as coisas para as pessoas. Então era muita responsabilidade no que eu ia perguntar. Eu tinha às vezes uma pergunta para fazer para cada ator, né? Então assim era mais uma responsabilidade ainda e a minha eu não tinha uma inteligência emocional, uma personalidade muito estabelecida. Eu tinha 20 e poucos anos, imagina. Né? A gente não tem a menor ideia. Sim. Você vai tentando entender ali esse lugar. Depois eu voltei a fazer novelas, trabalhei 4 anos na Record. Depois voltei para a Globo e aí foi quando eu fali. E a minha única saída foi ir atrás de espiritualidade, porque eu já tinha buscado muitas coisas, estudado todas as religiões e eu nunca tinha me encontrado. Pegava um pouco daqui, um pouco dali, mas não tinha conseguido encaixar, né? Então, quando eu fiquei sem saída, eu falei, tem que ter algum jeito de viver diferente, que não seja esse. Porque se for para ficar repetindo o padrão assim, eu não vou aguentar. Eu quero viver até uns anos 80, 100 anos. Não vai dar. Eu não vou aguentar ficar pegando meus caquinhos, me reconstruindo, para não confiar mais em ninguém, né? Então, aí, nesse caminho, eu comecei. Mas qual foi o seu maior aprendizado? Porque a gente sempre aprende, né? Com essas experiências boas ou ruins. E eu sempre falo que a gente, independente do contexto, né? Daquilo que a gente trabalhou, a gente tem um grande aprendizado que vai te servir muito lá na frente para utilizar em outro lugar. Né? Então, por exemplo, sei lá, eu tive vários chefes, um exemplo, que foram meio cruéis, assim. E aí eu aprendi a lidar com aquilo, e aquilo mais pra frente não me afeta mais. Eu consigo lidar de uma maneira melhor. Foi por causa dessa puxada de tapete que eu recebi, por ter me envolvido em outras questões, fortaleceu. Que eu fui buscar de verdade esse caminho do autoconhecimento. Sim. Né? Então, dentro dele... Primeira coisa que foi me tirado foi a dignidade. Porque quando colocam a culpa em você por uma coisa que você não fez, estão julgando teu caráter. Aí aquilo acabou comigo. E não era a primeira vez. Então, por isso que eu falei, chega, acabou. Como é que eu faço para provar para as pessoas que não fui eu, que não sou assim?
E isso vinha acontecendo. Eu fui até agora, o ano passado, eu passei por mais uma situação que eu falava, peraí, para. Em relação a isso, eu falei assim, não, chega. Então, não era mais brigar, não só isso. Eu falei assim, tipo assim, olha, escuta aqui. Você não vem falar que eu sou falsa, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ainda vem questionar a espiritualidade, você é quem pra falar isso? Aí eu peguei e comecei a olhar pra mim, como é que eu tô atraindo. Né? O Ho Oponopono é justamente isso, né? O Ho Oponopono, ele é uma autolimpeza pra gente enxergar nas situações... O que eu tô atraindo daquela pessoa, daquela situação, daquele... E como é que eu posso melhorar para eu atrair situações melhores também, né? Tem um caminho muito amplo, né? Nessa jornada, eu fui atrás de uma busca de uma cura pessoal. E aí ela acabou se transformando em... Eu saí de paciente para terapeuta, porque eu percebi que estava chegando muitas pessoas para virem me perguntar o que estava acontecendo, ou do nada apareciam as pessoas querendo ajuda, conselho, etc e tal. E eu falava, peraí, mas eu não tenho essa base para fazer isso. E outra que eu sou muito CDF, eu sou muito curiosa, eu sou muito autodidata, eu mergulho muito, eu gosto muito de estudar dessas coisas, sempre gostei. Então, assim, você fala assim, ai, Mari, você tá aí sofrendo, vai fazer uma sessão de EFT, que é aquela acupuntura tapping, né, de bater nos pontos. Aí eu, tá bom. Aí eu ia atrás, em vez eu achava lá a pessoa para fazer o EFT. Aí quando eu via, mas eu dou um curso, eu vou fazer o curso. Aí eu me formava em EFT. Eu fiz isso bastante também. Aí, vem fazer um barra de Access. Mas você não quer fazer o curso? Quero. Aí entra na barra de Access. É assim que a gente começa. Mas e o reiki? Você não quer fazer um reiki? Não, agora eu vou fazer reiki. Aí o reiki 1, reiki 2, isso aqui lá. Aí Diksha, que agora quer me tornar trainer, quero ir pra Índia, quero fazer isso. Quando eu vi, eu falei, não, tá, deixa eu fazer um treinamento de coaching, counseling e mentoring, porque eu queria muito, a minha energia é muito da conciliadora, né? Eu sou libriana também, eu sou sempre chamada pra estar ali em briga de casal. Ai, meu Deus, eu não entendia, de jovem. Eu tava sempre no meio lá das discussões dos meus amigos. Falei assim, eu não sou terapeuta, nem tinha esse negócio, né? Mas eu ficava lá tentando, me envolvia. Enfim, falei, mas terapeuta de casal, que louco, né? Depois que eu fui ver, olha só onde me botavam, né? Não era nem eu que ficava lá, olha, vou ajudar vocês. Não, eles vinham atrás de mim, entendeu? Era uma coisa muito interessante. Porque, na verdade, é um dom que você tem latente já, que você não enxergava. Acho que é um canal, né? Enfim. Mas dentro desse lugar, eu fui fazendo. E depois, quando eu fiz a formação em constelação sistêmica, aí tudo foi revelado. Então, dentro dessa questão do Ho Oponopono, hoje, como é que eu entendo o Ho Oponopono, né? Primeira coisa, a gente está falando de um leque, né? Espero que vocês estejam entendendo o caminho que a gente está fazendo. Então, por exemplo, dentro desse lugar da alquimia, da espiritualidade, que eu entendo, né? Dentro do que você me perguntou, qual foi a maior lição? Eu não vejo que tem uma lição em específica, si, porque é um conjunto de aprendizados que eu posso falar 500 coisas aqui para vocês, mas a gente vai tentar entender com a mente. E o maior desse lugar é trazer para a experiência do corpo, do que você passou. Por isso que às vezes eu falo assim, ai, me xingaram na rua, tô me sentindo mal. Aí a pessoa, não, já me xingaram também. Eu falo assim, não, você não sabe o que eu passei. Você não estava no meu lugar. Verdade. Né? As pessoas falam assim, você não sabe. Ou então quando ela fala assim, eu tô passando com alguém de câncer na família, aí eu imagino. Não, você não imagina, você nunca teve ninguém com câncer na sua família. Assim, cara, então assim, já tem um lugar que a gente se sente separado um do outro. Então acho que o maior entendimento que faz toda a mudança é você realmente compreender com todas as suas células, mas não somente com a sua mente, que somos todos um. Empatia, eu sou esse copo, eu sou essa aqui, isso aqui é uma extensão de mim, você é uma extensão de mim. Como é que você vai falar que a pessoa não vai entender? Ela tem sentimentos também, o sentimento é o mesmo. Pode ser... Vamos supor que alguém me bateu no meu carro, eu fiquei com raiva. E você vira pra mim e fala assim, fulano me jogou água na cara, eu fiquei com raiva. Aí eu entendo. Não, você não entende, ninguém nunca jogou água na sua cara. Mas eu já senti raiva.
Então, o que nos une é o sentimento. Sim, sim. Né? Sempre. Então, esse talvez seja o maior aprendizado, porque é a partir dele que tudo muda. A nossa percepção de vida, o nosso ponto de vista muda, né? Porque é a partir do sentimento. E como ator, como atriz, é muito interessante, porque o autoconhecimento nada mais do que é a criação de personagem. Sim. Né? Os arquétipos, então, não é nem arquétipo. Não, esse arquétipo é uma outra coisa que todo mundo adora, simbolismo. Aí já é um outro lugar, sim. né? Mas que eu sempre falo de personagem, eu sempre lembro dos arquétipos, por causa do jogo do herói, enfim. Então, catar esse Paranauê aí por causa do storytelling. Então é a jornada do herói, é uma historinha. Você sai de um ponto A para chegar no ponto B. Sim, sim. E quem todo mundo quer ser? Herói. Todo mundo quer conquistar as coisas. Ninguém quer ser Mas ninguém quer passar pelos desafios, né? Do caminho, né? Ah, tem gente que quer. Tipo nós. Os masoquistas. Os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Né? Os manobristas. Os manobristas estão chegando. Então, porque eu vi que é esse lugar. E era engraçado que eu ia para os cursos de autoconhecimento, principalmente lá os da filosofia do yoga. Eu falava assim, cara, que interessante isso. Dá um bug na tua cabeça. Primeiro de tudo, né? Porque tudo aquilo que você acredita, que fizeram você acreditar, você vê que é o que te prende no sofrimento. Exatamente. Aí são as crenças limitantes, E aí você entra em conflito. Quanto mais idade você tem, quanto mais você já viveu, e você tá vendo que tá vindo alguém ali para quebrar aquilo que você acredita e que você se segurou ali o tempo todo no puta que pariu do carro, sabe? Aquele lugar ali para não chacoalhar. E você tá assim, tipo, não, essa pessoa não vai provar para mim que eu tô aqui segurando nesse lugar à toa anos todos. Então a gente tem essa resistência, né? Só que faz tudo sentido. Porque a partir dessas histórias de erros que a gente considera erro, a gente aprende as coisas, né? Porque somos os opostos. Então, assim, eu só vou aprender a amar se eu já E se você aprender a se perdoar também, né? Aí que a gente chega no lugar do perdão. Porque o perdão, se eu te peço perdão, eu estou me colocando abaixo de você. E se eu exijo que se você vier me pedir perdão, você está me colocando acima de você. Sim. E isso é uma coisa do ego. Isso é uma coisa da mente. Então é uma ilusão. Não é verdade, porque a gente é tudo igual. Então, você pode dizer, eu sinto muito, me libere. Porque se eu estou nesse lugar... Porque eu dentro sinto da muito, constelação. Me perdoe, obrigado. O perdão, ele serve até o ponto que você entende que não tem o que perdoar. Porque nós somos iguais. É a consciência que cada um teve no momento. Não tem eu sou melhor do que você, eu sou pior do que você. Isso é ego. É o ego que vai pra vítima, é o ego que vai lá pra insolência. Também, né? Ele vai pra insolência, pra arrogância. Né? Então, quando eu vi isso, eu falei assim, gente, não é verdade? É todo sentido. A espiritualidade, ela mostra o óbvio pra gente. E quando a gente consegue não ter resistência pra ver o óbvio, tudo vai embora. Você fala, ai, nossa, meu Deus do céu, é verdade, que alívio. Por que eu fiquei o tempo todo nisso? As novelas fazem o quê? Nesse jogo de ego. Então, você é a vítima, você é o algoz, você é o que tá ali na fofoca, e tudo é vítima e algoz. Tudo. Uma diretora americana que eu fiz um curso com ela, Maria Psomas, maravilhosa, foi onde ela mudou todo o processo de atuação que eu tinha numa época. Porque a gente estuda muito Stanislavski e, né, memória emotiva. Você não sabe usar memória emotiva, cara. Você vai lá chafurdar na tua lama, não sai nunca mais. É verdade. Por isso que é muito perigoso. Eu já falei sobre isso. Se você traz o sentimento para o momento, você revive a tristeza daquele sentimento se for ruim, né? Do momento se for ruim. Né? Se você vai para aquele lugar da memória, mas com conhecimento de ver a verdade do fato, aí sim você consegue transcender e resolver. Senão você só vai ficar ali brincando no playground ali da dor. Né? Você fica dando volta no mesmo lugar. Então, dentro da constelação, não existe perdão. Quando você faz os encaramentos, né, para resolver, você pede, me libere. É a consciência que eu tinha naquele momento. E você entende também que alguém te fez mal, que te causou alguma dor, vamos assim dizer. Né? Aquilo é a consciência que a pessoa teve lá, porque todo mundo
faz qualquer ação, mesmo que ela seja violenta, é, no fundo, por um motivo bom. Porque se alguém vem te atacar, é porque ele tá sentindo atacado. Então, é a vida dele contra a sua. Então, é um lado bom, por mais horrível que seja, né? Essas atrocidades. Então, dentro desse lugar, não existe perdão. O perdão, ele serve para você entender que não existe perdão. Para você chegar naquele lugar do tipo... É interessante, eu nunca tinha visto sobre esse ângulo. Então, quando você peça, quando você fala, eu te libero dessa carga, dessa culpa. Dessa culpa. Porque é uma culpa. Certo? Sim. Se você pede perdão, você tá sentindo culpado. Então, tipo, eu te libero da culpa. Você tem que me perdoar. E isso faz muito mais sentido. Porque é muito difícil soltar a porcaria da culpa. E como dizem os meus mestres... E é uma das frequências mais baixas, né? Que a gente fala da tabela de frequências. É, porque ele te leva lá pra vítima, ele te leva pra um lugar de preso, de que você fica carregando lá aquela pedra, né? Então eu gosto muito dessa linha. Os meus professores falam assim, que a culpa é que nem um cupim. Ela vai te comendo por dentro, mas por fora você tá lá, a cadeira linda. A hora que você senta na cadeira, faz assim, e quebra. Terrível. Você tá oco. Então, nesse lugar da constelação, da sistêmica, você libera o outro. Cansei, eu não vou mais ficar te prendendo por isso. Me libere, por favor. Então, quando eu vou fazer os Ho'oponoponos, eu falo assim, eu sinto muito, eu te libero, né? Ou me libere. Adorei. Quando eu fizer, eu vou mudar. Me libere, também, por favor, eu te amo, sou grata. Faz muito mais sentido. Faz. Eu te libero de qualquer coisa, eu me libero dessa raiva. Porque para quem acredita em outras vidas... Com certeza você acredita, né, na espiritualidade, né? A pessoa, quando ela vai desse mundo, ela morre com alguma culpa, algum peso, ela vai para um lugar que ela tem que trabalhar aquilo sem estar viva ainda, né? Ela continua levando aquele sofrimento. O que você diz ser viva? Viva na matéria aqui. No não corpo. Viva no espírito, viva no você tá falando do corpo. Tô falando que a pessoa, quando ela morre, ela vai para um lugar que ela continua no sofrimento. Por isso que a gente fala que, eu falo para todo mundo, não adianta você se matar. As pessoas que têm ideias suicidas, ela vai levar o sofrimento para onde ela for. Se ela estiver sofrendo. Se ela estiver sofrendo. E o mais interessante é que todo o yoga, se você for ver, não é só aquelas posturas, né? Então, o yoga é um tratado de práticas para cessar os movimentos da mente. O que são os movimentos da mente? Passado, futuro, né? Você ir para passado, futuro, você julgar, analisar, criticar. Então, quando você cessa esses movimentos e vai para o observador, para a testemunha, tudo é fato. O sentimento surge e vai embora, né? Qualquer um. Então, quando você vai olhar, realmente, você começa a estudar lá, os Upanishads, ou mesmo o Yoga Sutra, que são esses livros de 5.000 anos atrás, você vai ver que todos os yogis, que são essas pessoas que estudam, né, o yoga, eles estavam tentando entender como é que se morre. Tanto que eles falam que é drop off the body. Eu tiro a roupa. Eu tiro a roupa do meu espírito, deixo, que é o corpo, deixo esse corpo aqui na Terra e o meu espírito continua. A minha consciência continua. Exatamente. Então, que lugar é esse? Que lugar é esse de consciência que a gente tá? Né? Então, se você tá numa consciência de escassez e de medo e de culpa e de apego, realmente você vai ficar preso nesse lugar aqui, né? Nessa terceira dimensão, a gente diz. Eu tava ouvindo Matias de Stefano, vocês não conhecem? Eu adoro. Gente, Matias de Stefano, dá Google nele no YouTube, se joguem, porque é maravilhoso, lindo, né? Ele é demais. Só um detalhe, ele há pouco tempo ele levou milhares de pessoas para as pirâmides do Egito para fazerem um trabalho de libertação, né, da terra, né, do sofrimento da terra. Por isso que tá essa expurgação toda, né? Não bastante, depois estavam eles em Capilla del Monte, agora no 11/11, com mais milhares de pessoas, e depois a galera indo fazer umas curas aí no mundo, que quem acompanha vai. É muito lindo. Mas ele falou, eu estava assistindo um episódio de um podcast que ele participou, falando justamente o que acontece após a morte. Então, procurem isso no YouTube, gente. Matias de Stefano, Life After Death.
que né, vida após a morte em inglês. E ele fala que quando acontece isso, a pessoa fica presa na 4ª dimensão. E aí ele explica o que são as dimensões também. Tem um monte de vídeo do Matias, gente. Vocês se joguem. Esse é o melhor Flix, Matias Flix. Vejo Netflix, Matias Flix. Matias Flix, maravilhoso. E eu falei, caraca, faz todo sentido. Porque eu vi ele falando das dimensões em 2021. Eu tenho um blog que se chama, acho que eu não te passei ainda, que se chama Grande Fraternidade, blogspot.com. Eu falo sobre os 49 raios da Fraternidade Branca. E eu entro dentro de tudo que você possa imaginar. E aí eu falo das dimensões também. Então eu falo da 1ª dimensão, da 2ª, da 3ª, da 4ª, da 5ª. Só que o que tem dentro de cada dimensão, tanto que não é exatamente o que a gente imagina que seja. Só que elas estão todas aqui com a gente ao mesmo tempo. Então a gente fala, é que nem Deus, né? A gente fala que Deus está... Deus não está lá, Deus está aqui dentro. A gente é Deus, né? A gente é a natureza, a mesa parte, né? Tudo está dentro do... É como se estivesse tudo dentro de um mesmo recipiente, né? E que é isso que é o lugar que a gente vai começando a ter essa consciência de não se sentir mais separado. Essa que é esse grande vazio que a gente sente dentro da gente. A gente se sente separado do todo. O intuito da religião era religar, né? A religião é religare. Só que a gente acabou criando várias religiões, né? Que elas, em vez de religarem as pessoas, elas separam as pessoas. Só que o intuito da maioria é esse, é trazer a pessoa para olhar para dentro, né? Tem um curso do Marcelo Gleiser no YouTube também, no canal dele, ele físico, que tinha programa no Fantástico também. Ele é maravilhoso, o Marcelo Gleiser. Gente, outra dica pra vocês. Que ele é físico. Então, tem um dos vídeos dele que ele fala justamente sobre isso. Antigamente, as pessoas, né, a civilização, os humanos, olhavam para o céu. E eles olhavam, eles viam as estrelas e viam os cometas, e aquilo era Deus para eles. Em um certo momento que eles começaram a se mover, que antes a gente era, né, vivia lá num lugarzinho. Sim. Não, a gente se movia, né? Éramos nômades. Então ia sempre em busca dos lugares. Até que o trigo vem, que foi o primeiro alimento que eles conseguiram plantar e viu que dava lá, e aí eles começaram a se formar em volta dos rios das civilizações por causa do trigo. Isso é muito interessante também. Que dá para fazer o pão, dá para fazer uma série de coisas. E em algum momento a humanidade deixou de olhar o céu e começou a olhar mais para cá. Então essas religiões começaram a surgir para fazer um religare com o céu. Tanto que, se você for para qualquer retiro na Índia, tem uma meditação, que é uma prática, de você simplesmente olhar para o céu. E vocês não têm ideia como isso é curador. É se reconectar, né? É olhar para o céu, não é olhar para o céu e ficar pensando. É olhar e ficar vendo o movimento. Tem um vídeo que eu sempre lembro, que é lindo, não sei se viu no YouTube, que entra dentro do olho da mulher... entra dentro da grama. Eles fazem um jogo de imagens que você vai do universo para o supra-universo e volta. É incrível. Eu acho que eu vi há muitos anos, mas manda. E aí você pra vê, vou procurar, aí você vê como tá tudo. Aqui parece com o que tá lá. Né? E é muito legal, que aí você vê isso, tudo é uma coisa só, né? É incrível, é surreal. E aí, dentro disso tudo que eu fui entendendo, eu vi que isso estava interferindo também no meu trabalho como atriz. Porque se eu tinha uma percepção diferenciada do que somos, do que é a vida... Né? Não é nem sensibilidade, não. É do tipo assim, eu tô lendo esse roteiro aqui e eu falo, não, gente, não é isso. Como é que eu vou vender isso para as pessoas e elas vão continuar presas em crenças limitantes? Porque foi muito difícil. E aí eu tive que parar mesmo de atuar para eu fortalecer esse lugar que eu estava descobrindo, que estava me libertando de traumas, que estava me ajudando a reconectar com as pessoas e comigo mesma. Né? Então, eu sendo apresentadora, por isso que aí começou a aparecer. Eu fiz uns programas de curtas para o Sebrae, comecei a viajar e ver coisas de sustentabilidade. Falei, olha só, tem um Brasil que não é mostrado. Aliás, é um assunto que eu adoro muita também. Coisa bacana. Sustentabilidade. Né? No Brasil, tem muita gente trabalhando.
menos gananciosa, mas que tá ali querendo construir seus sonhos. Porque só mostra a gente gananciosa. Só fala assim, acorde 5 da manhã, trabalhe enquanto eles dormem, isso, e morra. Desculpa. Entendeu? Eu queria chamar, eu vi que você escreveu também o Manual Prático do Ser Humano. Escrevi. Eu achei incrível isso, eu queria que você falasse um pouquinho. O que é esse manual? Então, esse manual... Aliás, você acabou de falar, né? As regras, né? Então, né? Então, assim, foi tudo o que eu vi, que eu aprendi nessa jornada, de que se a gente souber essas coisas aqui, pronto. Aí você tem um manual para saber lidar com você, lidar com o outro e lidar com as situações, certo? Então, a gente tem... Primeiro, a gente acha que a gente é só o corpo, ou que a gente é só os nossos pensamentos. Não, a gente é corpo, mente e consciência. Esses três trabalham juntos. Ai, mas meu Deus... Faz todo sentido. Se isso fosse ensinado na escola, a gente não teria metade dos problemas que a gente tem nesse planeta. Concordo. Tá? Então, assim, é muito fácil. O que depende de cada um, qual é o tempo que você vai aprender isso ou não, é a resistência em relação ao que for passado. Né? Então, dentro disso, eu mostro as necessidades. O que a gente está em busca? De suprir necessidades. Sim. Então, quais são as necessidades do corpo? Quais são as necessidades da mente? E quais são as necessidades do espírito? E aí você fala, ai, faz sentido, conhecer, não exatamente conheço isso. ainda, É o curso que vem depois quando eu voltar da Índia. Ah, olha, aliás, a gente tem tanta coisa para falar que eu quero ver se eu consigo falar tudo aqui hoje, resumidamente. Ela e também... aí, só terminar do manual, né? Fala. Então, mostrando essas necessidades, como é que a gente aplica nisso, como é que você vive aqui? Vida é relacionamento. Relacionamento é comunicação. Então, dentro disso daqui, eu trabalho o quê? A comunicação. Que essa que é a minha especialidade, porque foi a minha vida que me levou isso. Então, são 20 anos trabalhando na TV, na frente e atrás das câmeras. Eu viajei o Brasil, tive a oportunidade, como Almanac Saúde, de viajar para praticamente o Brasil inteiro. Para o sertão do Alagoas, para o sertão do Rio Grande do Norte, fui para o sul, fui para o meio, para o Nordeste, para cidades em São Paulo. Já pode se candidatar à presidência. Quem sabe o ministério. Ela já tem, não, a presidência não, porque eu não fiz administração, mas o ministério, quem sabe, né? Já pensou? Não, já pensei sim. Então, porque faz sentido. Porque não é uma coisa que pensa. Quando você encontra o seu propósito e você vê o que você sabe aonde é, aquilo que a gente estava conversando antes, tem várias formas de você fluir, contribuir. Né? Então, desde eu dar aula numa escolinha, eu ser dono de uma empresa. Mas se eu tiver que fazer essa função, que pode ser um ministério, pode ser um prefeito, pode ser um vereador, pode ser uma cozinheira, um médico, um advogado, mas vamos estar fluindo. Quem tem dom da comunicação? Tem essas profissões que usam mais, mas se você for ver, todo mundo tem que se comunicar. Todo mundo tem que saber se vender, né? Num bom sentido. Não, se comunicar. Então, mas no sentido de saber o que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho que me expressar com clareza para as pessoas entenderem o que eu quero passar em qualquer profissão, né? Se você vai na lanchonete e fala, eu quero um coca. Tenho vergonha de falar que você quer um refrigerante? Não, o que é que está acontecendo? Por que você não está se expressando? Sim. Qual é o medo que você tem dessa expressão? Então, dentro de todo esse trabalho que eu já estudei com pessoas maravilhosas, meus professores de teatro, meus professores de cinema, 20 anos de televisão, o que eu aprendi. O video show, então, eu tinha que olhar na câmera. Isso mudou todo o meu comportamento, porque é olhar no olho. Sabe? Você tem que olhar no olho. Isso que eu ensino nos coachings de comunicação, de oratória, de falar em público, né? As pessoas vêm para mim na pandemia. Teve um monte de gente que, né, que tá aí fazendo mesmo podcasts ou seus cursos, professores que tiveram que dar aulas online. Foi toda uma adaptação, mundo travado. Né? Como é que faz isso? Pelo amor de Deus, é um estresse muito grande. Então, eu mostro, dentro desse lugar, qual é a comunicação, o lado que a gente tem que trabalhar. Então, ensino
todas as técnicas para você, primeiro, trabalhar essa parte de comunicação consigo mesmo, que é o autoconhecimento, sim. compreender a comunicação do externo, porque tá tudo o tempo todo comunicando, e aí depois você vai para a vida na comunicação exterior, que aí é a tríade da comunicação inteligente. Né? Então, todo mundo fala assim, uma comunicação assertiva. Ela é assertiva. Se você quiser fazer mal, eu vou falar o que vai ferir o fígado dela e vai ser assertivo do mesmo jeito. Então, a gente busca uma coisa mais harmoniosa e inteligente, que ela vai chegar no resultado que você quer. Então, é um manual que você vai seguir. Então, tem que seguir isso, isso e isso. Porque a gente precisa, né? A mente quer uma metodologia. Então, a gente dá a metodologia para a mente. A gente dá o que... Aí o espírito quer o quê? Quer o aconchego, quer a empatia. Aí eu dou o aconchego e a empatia. E o corpo quer o quê? Energia, vitalidade, entusiasmo. Então, você aprende a se observar e se conhecer dentro disso, o que serve para você, para o seu corpo ou não. Né? E aí, basicamente, a gente vai para a respiração. Então, o manual é isso. Eu e adorei. Tem muita coisa. Eu achei muito legal. Né? A gente vai trabalhar. Aí depois ele vai desmembrando. E eu tenho um outro curso também, que talvez possa ser esse junto com o manual, mas aí eu separo em 4 vertentes, que aí seria, primeiro a gente precisa ter essa base para você entender, para eu despertar você para a unidade, né? Que é esse que é o grande trabalho, sair da separação para a unidade, e aí sim você começa com a base. Primeiro você aprende, né? A criança também, ela não sai cantando da barriga da mãe. Ela vai aprender a andar, vai aprender a comer, vai aprender a falar. Então a gente vai aprender tudo de novo, e a partir dali a gente segue. Eu queria aproveitar e falar sobre um outro assunto que eu acho fascinante, que a Mariana, ela também dá aula sobre yoga, sobre sonhos, né? Interpretação de sonhos. Eu já vou até falar de 2 livros que eu trouxe aqui. Gente, olha que isso. Legal. É que uma outra comunicação. Então. Né? Esse aqui Ai, que Os lindo. yogas tibetanos dos sonhos e do sono. Ai, que maravilhoso. Esse aqui é Tem mestre... ainda para vender isso? Tem. E esse aqui é um mestre que eu conheci pessoalmente em São Paulo. Que bênção. Ele é lá do Tibete. E ele tem Zen Rinpoche. Eu tenho, acho que uns 3 ou 4 livros dele. Aqui é o que você falou do corpo, né? Mas ele tem um livro chamado Despertando o Corpo Sagrado. Ai, quero. Já vou sair daqui para a livraria. E o que ele fala, basicamente, depois eu vou falar para ela contar um pouquinho como é que é isso de interpretação de sonhos, mas ele fala que o yoga do sonho é para você aprender a estar consciente durante o sono. Então, como é que você... A gente até falou sobre isso antes, né? Como é que você, na hora que você tiver que partir desse mundo para o outro, você tem que partir com consciência. Senão você vai ficar perdido, que nem você fica perdido durante os sonhos. E a gente até conversou uma vez sobre os sonhos, eu falei para ela, você falou do seu mestre que quer que a pessoa dirija a Mercedes e que tenha a consciência espiritual, né? O Buda driving Mercedes-Benz. Eu achei isso muito legal. Eu vou contar rapidinho o sonho que eu tive, que acho que eu já contei para ela. Eu já falei para algumas pessoas que eu sonhei com Deus uma vez. Eu te contei esse sonho? Não. Eu tenho sonhos muito incríveis, assim, já sonhei muitas vezes que eu estava consciente, eu tenho essa consciência durante os sonhos, muitas vezes eu percebo isso, mas eu vou contar rapidinho esse sonho com Deus. Conheci um mestre espiritual de Goiânia, chamava Carlos Pacini, e aí eu sonhei que ele era Deus, né? Muitas pessoas consideravam ele, né, um avatar. Ele faz hoje em dia música, mora em Nova York, enfim. Mas eu sonhei que ele me convidou para passear de carro. E ele tinha um cabelo assim todo, né, preto, todo pichain, né? E ele entrou no elevador todo de branco. E eu falei, puxa, eu vou passear com Deus, né? Que bacana. E 2 homens de preto, que nem o filme Homens de Preto, entraram no elevador de óculos escuros, tal, 2 metros de altura quase. Aí abriu. O elevador subiu, o elevador desceu. O elevador desceu. Não, ele desceu para a garagem, porque a gente ia passear de carro. Ah, tá, para a garagem, sei, passear de carro. E aí eu sempre fui apaixonada por Mercedes. Eu vendia Mercedes uma época. E eu vi uma Mercedes 500 SL parada, preta, ali na garagem. Falei, eu tô com Deus, né? Eu vou de Mercedes, né?
Aí ele me puxou, fez assim, não. E aí tinha um Fiat branco, um 47, parado do outro lado. Ele apontou para o Fiat e falou, a gente vai ali, né? Não falou nada, tudo com pensamento. E os homens de preto foram na Mercedes e eu fui, né, com Deus para o Fiat 147. E aí ele ligou o rádio e eu lá meio contrariada. Né? Poxa vida. Né? Ele olhou para mim com o maior sorriso, ligou o rádio, tipo, agora a gente pode ir embora. Então, no meu sonho, eles eram seguranças de Deus, né? E Deus me levou para passear. O que ele quis me mostrar com esse sonho? O que você entendeu do sonho, Cris? Eu entendi que a gente pode ter a prosperidade, sim, que a gente quiser. Tanto é que eu falo que eu quero ter tudo. Eu não quero vibrar na escassez. Eu quero ter tudo que Deus me permitir, né? Que eu seja feliz e tenha entendimento e faça os outros felizes. Mas que eu possa ser feliz na simplicidade também. Né? Então, quando você aprende a estar bem em qualquer lugar, eu acho que foi esse que foi o grande aprendizado desse sonho. Você está à vontade em qualquer lugar. Tanto na Mercedes quanto no Fiat 147. Ou vocês saíram da garagem? A gente saiu. Né? Na hora que a gente ligou o carro, que ele ligou o carro, ligou o sonho, me deu aquele sorriso, acabou o sonho. Você não lembra da música, nada? Era uma música alegre. Isso eu lembro. Era uma música alegre. Era uma música alegre. Tá. Ela tá interpretando o meu sonho. Eu tô aqui tentando. Tem muito mais informação ali aí do que isso que você tá falando. E é engraçado porque quando eu comecei a aprender a interpretar sonhos, a gente vê que, tipo, me conte o seu sonho que eu vou saber tudo sobre você, o que você tá passando na sua vida, essas coisas todas. E eu sempre tive muitos sonhos, desde pequena, sempre gostei. E não sabia interpretar, ficava naquele negócio de... Aliás, eu trouxe. De dicionário de sonhos, essas coisas todas, né? Quando foi na pandemia... O que é isso? Decifre seus sonhos. Deus, não. Você não gosta desse tipo de livro? Não funciona. Tá. Bom. Depois eu posso ver. Dicionário de sonho não existe, mas enfim. Porque tudo que limita, né? Sim. Todo sonho é único. E cada pessoa é única, né? Cada pessoa é única, cada um tem sua história de vida e você vai ver os símbolos que fazem sentido para você. O sonho é uma comunicação dos seus anjos, do seu eu superior para com você. E tudo que a gente não digere aqui vem no sonho. Se você ficou assistindo um filme de terror e vai dormir, provavelmente você vai sonhar com um monstro. Né? Então, assim, ou você... Fica condicionado, né? Não é condicionado, é que você leva pra lá, tipo, aquilo te deu um estresse. E o sono, ele é o quê? É o nosso autolimpante. Por isso que a gente tem que dormir. E tem que dormir 8 horas, porque o corpo se limpa em 8 horas. Quem fala que tem que dormir menos, pelo amor de Deus? Vai estudar. Socorro. Você precisa dormir menos. Mais, né? Vai dormir mais, né? Quem acha que tem que então dormir... dorme 7 horas. Sim. É um ou outro que vai dormir menos. Ou uma ocasião ou outra específica. Não, né? Não. Uma vez eu viajar, tentei. De repente, não. Aí você fica estragado. Claro. Você fica estragado. Sim. Tá? E se você ficar acordando, dormindo pouco durante a semana toda, você acha que você recupera no sábado? Não, você não recupera no sábado. Porque você vai dormir demais, aí a hora que o seu corpo tem que estar precisando de luz, você tá dando escuridão para ele. Isso daí os astronautas sabem muito bem também, tem tudo a ver com o ciclo circadiano do nosso corpo. Então, assim, a gente é natureza, não adianta. Né? Mas na pandemia, um amigo meu virou para mim e falou assim: poxa, Mari, tô fazendo um curso que você vai adorar. O quê? De interpretação de sonhos. Como assim? Ele quando a Angelina tá aí, de tal. Eu falei assim, como assim? Não, preciso fazer isso agora. Eu tentando fazer. E a gente tem que fazer. E eu tentando entrar, consegui entrar, fiz o curso de nível 1 para aprender como é que interpretava os sonhos, qual era a linha dela, né? Que eles estavam falando. Então, e aí se passaram 2 anos nisso, de estar com esse grupo do Caminho dos Sonhos, o nosso grupo de aprendizes, porque tava todo mundo assim, não, que a gente quer mais, quer mais, quer mais. Falei, mas Angelina, por favor, você não pode tirar umas nossas dúvidas? Não sei o que, nananã. Aí todo mundo pensou, eu quero também, eu quero também, eu quero também. Aí quando eu vi, ela, tá bom, então vou fazer um grupo de aprendizes para vocês, e treinando vocês para interpretar os sonhos.
Então, a gente tem rodas de sonhos gratuitas. Nossa, eu amo Eu esse atendo assunto. também, comecei a atender agora a interpretação de sonhos, tá pelo Personare, meu link lá do Personare. E agora a gente vai ver o que vai dar esse ano, né? Cada um tá. Sim. A gente precisa Angelina, combinar um bem bolado aí. a minha mestra Angelina, ela tá na Costa Rica, que ela fraturou a clavícula agora na viagem lá do Egito. Enfim, e aí tá se recuperando. Então, nós, como os aprendizes, estamos caminhando com as interpretações, né? Quem quiser, dá uma entrada lá no meu @marihaim. No Linktree tem a minha página do Personare. Vocês podem ver lá. Tem uma mentoria de mudança de hábitos também. E, enfim, né? Porque Muito tudo bom. é hábito, né? Ansiedade verdade. é hábito, o que você come é hábito, de quem você se apaixona é hábito, quem você não gosta também é um hábito, então tudo é hábito. Adorei. Eu só queria indicar mais, então, não comprem esse livro. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, não comprem esse tipo de livro, por favor. Não, dicionário a gente não... É uma base. Na verdade, eu quase nunca abro esse aí, Deixa eu mas eu ver. gosto de ter lá. E aqui é um outro livro que Consciência é a Resposta, do Robert Rapé. Esse eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente também. Ah, o Robert Rapé, eu conheci também ele. Maravilhoso, né? Eu gosto muito dele. Sim. Gosto muito dele. Esse daqui eu não recomendo, não. Tá bom, tá bom. Sabe por quê? Porque tá limitando. Sim. Você tem que olhar a essência do sonho. Quando você descobre a essência do sonho, como você descobriu, é o que você acha. Sim. Você entendeu que você pode ser próspera, mas que você também pode ser feliz em qualquer na lugar. simplicidade. Sim. Por quê? Qual é a do carro? Te locomover, certo? Qual é a do carro também dentro do sonho? Não é uma locomoção? Qual é o seu carro nessa vida? O seu corpo. Então, em alguns momentos dentro do sonho, o carro vai estar simbolizando nossa vida, o nosso corpo. Quem estava dirigindo, você ou Deus? Deus. Então, ele me convidou para... Então, você está deixando a sua vida nas mãos de Deus. Exatamente, eu já ouvi né? isso de um dos meus irmãos, Então, inclusive. aí é o carro, é o Fiat, a cor branca, Sim. então é uma clareza. Então, tem todos os pormenores que, por exemplo, aqui ele fala assim, se você sonhar com dente, vai morrer. Não tem nada a ver. Qual é a função do dente? É mastigar. Se cair um dente, qual é a estrutura do sonho? A gente tem que ver tudo no sonho é importante. Então, a primeira coisa para você se lembrar dos seus sonhos, você começar a honrar os seus sonhos, é você saber que cada informação é importante. Se você acordar e falar, nossa, só lembro de uma porta vermelha, anota. É importante para você. Eu vou. A gente está com um pouquinho tempo agora. Gente. Então eu vou tirar as cartinhas de sempre. Mentira. Primeiro você vai escolher uma daqui do alquimista. Ai. Com a mão direita ou esquerda? Tanto faz. Tanto faz. Não se limite. Aquelas, tiro com a terceira. Meu Deus, da onde Telepatia. veio? Shiva. Telepatia, ela vai subindo. Deixa eu me mover. Ainda não cheguei nessa de mover com a mente. Aí, Vamos ver. eu trouxe esses outros aqui. Ah, mentira, né? Que eu tirei. Ó aqui. Ó o que eu tirei. Gente, mostra isso. Dá pra ver? O triângulo. Ela tem o triângulo na mão e ela tirou o triângulo. Deixa eu ver aqui. Olha lá. É o triângulo, inclusive. Não é a feminino? Vamos ver, eu não sei de qual isso aqui. É a tríade da Olha comunicação só, gente. inteligente. Que legal. Eu já vou abrir aqui, vamos ver. Ai, adorei. Esse aqui é o fogo. Esse aqui é um livro que eu tenho bem antigo, que é de alquimia. Então você vê que a gente dá a volta e a gente acaba parando onde a gente tem que parar, né? Muitas vezes. Então, o fogo representa a salamandra. Prospere em meio à adversidade. Ação vigorosa promove a transformação. O fogo dentro do seu coração é capaz de transformar o mundo, tanto dentro quanto fora. Use sua iniciativa, inventividade e espontaneidade para colocar novos projetos em movimento. Legal ouvir isso agora no começo. Agora é o momento de agir com atenção e consciência nas áreas necessitadas de sua vida. Como a salamandra, você pode sobreviver à adversidade exterior e, de fato, prosperar, mesmo quando a situação à volta está superaquecida e inflamada. Sua energia agora queima de modo brilhante, mas tome certo cuidado para manter novas chamas sob controle. O fogo pode tanto decompor a matéria quanto fundi-la da mesma forma. Sua paixão pode criar as mudanças necessárias
para abandonar os elementos destrutivos em sua vida e trazer união com outros novos e benéficos. Conforto e compaixão pelos outros retornarão triplicados quando você mais precisar. E ela tem 3 triângulozinhos no... Que legal. Ai, adorei, Cris. E aqui é... Deixar pra fora que eu vou tirar uma foto depois. Tá. E aqui é o jardim interior, oráculo das flores. Aí ela Ai, gente, que delícia isso. Eu baralho ou só? Baralho, tira uma carta, a gente vai ver a mensagem. E eu trouxe das fadinhas também. Ai, amo as fadas. As fadas, elas são, tipo, as guardiãs dos sonhos, Sim, né? Sim, olha. Não sabia disso. A minha mestra vê fadas. Ai, eu sou louca pra ver uma fada então, tá também. Vendo que nada é por acaso, Não, beijo, Angelina, saudade de você. Né, de honrar, tanto que você falou da Soul Sync, a Soul Sync, ela não é minha, ela é da minha mestra, Shri Pritaji, e eu sou a maior, né, não digo sou eu, mas eu sou uma grande divulgadora do trabalho dela, porque justamente é isso que me transformou, né, e essa meditação, eu quero que todo mundo saiba, você quer que todo mundo seja feliz, quando você se liberta... olha, no Instagram dela, de vez em quando ela faz essa meditação, Estamos agora fazendo. Ela tá fazendo 21 dias, né? A gente está num grupo de estudos de meditação, para justamente a gente aprender de uma vez por todas. Eu não quero mais ninguém falando que não sei, não consigo. Sabe? Por favor. Tirei aqui, é isso? Qual que é? Pode falar? Ah, não, você tirou uma cartinha que... Não, essa aí é a carta explicativa do tarô. A carta explicativa do tarô é: a magia de um jardim é capaz de nos transportar para dentro de nós mesmos e dos nossos sonhos mais secretos. A pessoa consegue tirar a carta que explica o tarô, né? Tá bom. Lá. Ai, não pode olhar, que ela tem 2. Ai, mentira que eu tirei Margarida. Era a flor preferida do meu pai. Nossa, que legal. Alegre e extrovertida, a singela Margarida é um exemplo de amor à vida. Ela se abre ao sol, cheia de energia. Tá vendo que tem a ver com a outra também? Do sol, do fogo. Ela se abre ao sol, cheia de energia, iluminando os nossos jardins. Um lembrete de que a luz volta sempre depois de uma noite escura. Celebre com entusiasmo a vida que floresce a cada nova manhã. Que lindo. Seu pai, ele é falecido? Faz tempo? O meu também. O meu faz 30 anos. Mas que... Ó, é agora das fadinhas. Ai, as fadas! Agora vamos ver qual é a mensagem das fadas. Fadas. Tá em inglês, eu não sei se eu vou traduzir tão bem assim, que meu inglês não é dos melhores. Posso traduzir para você. Olha, tem uma borboa. Vamos lá. Deixa eu guardar isso aqui. Vamos lá, fadas. Magic of Nature. A magia da natureza. Magia da natureza. Magic. E é bem a borboleta, olha só. Olha. Ah, não, a borboleta é de todas. A borboleta de todas. É engraçado. Peraí, tô chegando lá. Cadê? Magic of Nature. Vou tentar, tá? Se eu não conseguir, eu te passo. Tá. Gaste mais tempo fora, junto com as flores, plantas e árvores. A natureza, ela traz poderosos presentes que she wants to share, que ela pode compartilhar com você. Quer. Share She é compartilhar. wants to share? Que ela quer. Ela quer compartilhar com você, incluindo ideias, informações e energia, healing energy, energia mais alta. Energia de cura. De cura. Ah, desculpa. Nossa, logo essa. Vai, eu acho melhor você traduzir. Senão eu vou ter que botar o óculos, gente. Peraí. Eu consigo traduzir, mas... Não, mas você tava indo bem, Cris. Ai, gente, cadê meu óculos? Vamos lá. Senão, eu amo esse tarô. Aí eu que não vou conseguir traduzir, porque eu não vou estar enxergando. Magic of Nature.
A carta significa passe tempo mais na parte de fora, né, na rua, junto às flores, às plantas e às árvores. A natureza tem presentes poderosos que ela quer compartilhar com você, incluindo ideias, informação e a energia de cura. Quando você está desconectado da Mãe Terra, você pode se sentir depressivo ou letárgico sem saber o porquê. A Terra também sente essas distrações ou se sente distratada quando você não conecta with her on a regular basis. Quando você não se conecta com ela diariamente. Ela precisa... She needs you to be amidst her beauty so that she can telegraph information to you. Ah, tá. Ela precisa que você perceba a beleza dela. Assim, ela consegue telegrafar informações para você. Dessa forma, você vai saber melhor como best how to care for your planet. Como você vai cuidar melhor do seu planeta. Tirando essa carta, you're being urged to spend time. O seu ser tem a urgência de passar mais tempo diariamente, mesmo que 5 minutos, lá fora na natureza. Tire os seus sapatos, suas meias, seus nylons e se conecte de pés no chão, descalços com o solo, com a lama ou com a areia. Feche os olhos e passe e tome uma respiração, algumas respirações profundas, porque enquanto você está envolto e arrodeado dessa energia mágica da natureza. Mentalmente, peça às fadas para te ajudar com qualquer questão que você tenha ou com qualquer problema. Então, abra seus olhos e olhe para for their flighting light, para essa luz delas que voa, na qual which is the first sign that you're seeing the fairies that... Ah, tá. Então, quando você abrir os olhos, você olhe para os lados e veja essas luzes brilhantes que piscam e voam, que é o primeiro sinal de que você está vendo as fadas à sua volta. Afirmação. Eu amo estar lá fora na natureza. Eu me sinto energizada pelo sol, pelo ar fresco, pelas plantas e pelos animais. Eu tomo conta excelentemente de cada ser vivo, incluindo a mim mesmo. O que foi que eu falei? Não podia fechar melhor do que com uma carta dessas. E o que eu falei aqui? Exatamente que isso. O ser humano deixou de olhar o céu. Sim, sim. Você vê como é lindo? E o que eu mais sinto, Cris. Necessidade de estar na natureza. Casa, você mora em num prédio? Apartamento. E você costuma viajar, assim, para estar no meio da natureza? Você vai no Ibirapuera, por exemplo? Eu moro longe. Agora que eu tenho carro, então, você viu que eu demorei um pouco para chegar aqui. Mas eu moro um pouco mais afastado daqui do centro, mas não é afastado no lugar de natureza. Então, assim, meu corpo realmente, o meu ser está urgentemente necessitado de contato com a natureza. É muito louco, né? E todos nós. Sim. Então, dentro desse arranha-céu, gente, por favor, 5 minutos, nem que sejam 5 minutos. Tira o seu sapato e olha para o céu. 5 minutos. Se conecta. Olha para uma planta. Tem uma plantinha dentro da sua casa. Que isso faz toda a diferença. É curador mesmo. Se você quiser passear no Ibirapuera, a gente combina, porque eu adoro ir lá. Quero morar dentro do Ibirapuera, pode? Eu ultimamente estou andando de patins lá, mas eu já treinei bastante. Deus, meu patins! Eu doei meu patins. Então, Mariana, muito obrigada. Adorei te entrevistar. A gente tem outros assuntos para falar, de repente eu chamo ela de novo, né? Que a gente tem uma infinidade de assuntos para conversar. Mas... por hoje, gratidão. Estou muito feliz que você tenha aceitado esse convite de estar aqui com a gente, compartilhando essa riqueza que é a sua vida, né? E tantos exemplos bons que você tem para passar para as pessoas. Eu te agradeço, Cris, pela oportunidade, por estar aqui. Agradeço a todo mundo que
que assistiu e que vai assistir ainda esse podcast. Ainda bem que deu certo essas sincronicidades da vida, eu adoro. E sempre, né, a pessoa gosta de falar. Eu também. Isso mesmo. Bom, gente, beijo e bom domingo para vocês. Tchau, tchau.